Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e vocês estavam sentindo falta dos vlogs aqui do canal, porque eu estava, gente. Eu estava. Eu confesso que eu comecei a ter mesmo um vlog lendo Maze Runner, né, o último livro, Código da Febre, porque quem acompanhou nesse ano, eu comecei a trazer esses vlogs aqui pro canal, lendo toda a série de Maze Runner. Eu já tinha lido até Ordem do Extermínio, mas faltava ainda Código da Febre e também o novo livro, né, que foi lançado ano passado, Crank Palace. Enfim, comecei essa série aqui no canal, me empolguei super, mas... ai, gente, muita coisa mudou na minha vida e aí eu não consegui mais continuar muito com as minhas leituras. Inclusive, eu tenho acho que dezenas de leituras que eu iniciei e não terminei. Maze Runner é uma delas. Mas esse vídeo não é pra falar de Maze Runner. Como sempre, eu vou iniciar mais uma outra leitura na minha vida, enquanto tenho outras dezenas paradas. Esses dias eu assisti um filme na Netflix, que é um livro, é uma adaptação, né? Que muita gente já me recomendou, muita gente já falou que é incrível o livro e também o filme, mas que eu nunca tinha tido muito interesse, assim, sabe, na história. Mas eu decidi assistir esse filme e, gente, é um filme simplesmente perfeito. Perfeito. Eu fiquei me perguntando por que eu não assisti isso antes, por que eu não li o livro ainda. E aí eu terminei de assistir o filme e já procurei o livro na Amazon, que é justamente o livro Me Chame Pelo Seu Nome, do André Assman, que no caso eu peguei o livro em inglês, Call Me By Your Name. Eu decidi ler esse livro, inclusive já estou lendo, porque eu não consigo me controlar, gente, porque essa história é simplesmente perfeita. Eu fiquei apaixonada por essa história e o final me deu muita raiva, só que assim, o final, ele tipo, acaba no meio de uma coisa e eu fiquei muito querendo saber tipo, o que acontece depois, sabe? O que acontece com o Hélio. Então eu fiquei bem curiosa pra ler este livro, pra depois também ler o segundo livro e saber o que aconteceu com o Hélio depois de Me Chame Pelo Seu Nome. Call Me By Your Name, ou Me Chame Pelo Seu Nome na edição em português, é um livro em que nós vamos conhecer o Hélio. Ele é um jovem que ele está lá na Itália com a sua família. Todo ano os seus pais, eles aceitam pessoas pra ficar lá na casa, e enquanto eles estão lá trabalhando, tipo, com seus documentos, né, em que o pai do Hélio ajuda eles com uma papelada, sabe, de tipo, publicar livro, enfim. Esses jovens ali, acadêmicos, também o ajudam em alguma coisa. Então é meio que uma troca ali de favores, né? E desde aquele ano em que o livro se passa, em que a história se passa, é o Oliver. A princípio, o Hélio não é muito com a cara do Oliver, por causa do jeito dele, mas as coisas vão se desenvolvendo e o Hélio se vê atraído por Oliver. Foi uma história que me conquistou demais, gente. Me conquistou muito essa história. E eu tô muito curiosa pra ver como isso é no livro, se vai ser tão fiel ao filme, no caso, se o filme vai ser tão fiel ao livro. Eu tô bem curiosa, porque por mais que eu tenha assistido o filme, eu sei como vai terminar essa história. E a moto pra atrapalhar mais uma vez. Mesmo sabendo como essa história vai terminar, ainda assim eu tô muito ansiosa pra ver isso no livro, ver se os personagens vão ser o mesmo. Provavelmente não, porque eu já comecei a ler, né? Spoiler. Eu estou em 7% da leitura. Esse livro ele é dividido em 4 partes, se eu não me engano. 4 partes. Então ele não é muito dividido por capítulos, o que, pelo menos na edição em inglês, né? Na edição em português não sei. É um pouco cansativo porque acaba que é bem grande, tipo a primeira parte. No meu Kindle, inclusive, ele tá dando mais ou menos 1h e 40 minutos pra eu terminar a primeira parte. Eu já estou em 7%. Eu ainda tô ali na parte em que o Hélio tá conhecendo o Oliver. Ele ainda não tem muito o que falar sobre o Oliver, além do que ele não vai muito com a cara do Oliver, sabe? Que o Oliver ele tem muito costume de quando ele vai, tipo assim, sair de algum lugar, que ele vai em outro lugar, alguma coisa assim, e ele fala later, que seria tipo até depois, ou depois em inglês. E o Hélio simplesmente não se conforma com isso, de ele não conseguir fazer. O cartão tinha ficado cheio. Mas enfim, o Hélio não se conforma nessa capacidade do Oliver em não se despedir, tipo, sabe, assim, certo? Tipo, até depois, eu vou até ali. Não, tipo, ele simplesmente vira as costas e later. É uma coisa que incomoda muito o Hélio a princípio. Então eu tô bem nessa parte ainda, em que o Hélio não se conforma muito com o Oliver, com seus costumes. Ainda tá tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Mas tá aquela centelha, sabe, de curiosidade no Hélio, de tipo assim, aquela sementinha, sabe, que vai aflorar mais pra frente na história.
tô bem nessa parte, então eu não avancei muito na leitura, mas já consegui perceber... Outra moto. Mas eu já consegui perceber que a história ela vai ter uma narrativa bem intensa. O Hélio vai narrar muito o que ele tá sentindo, sabe? Então é uma narrativa com poucos diálogos. E até mesmo os diálogos, eles... A forma como o Hélio narra é de uma forma meio diferente, assim. Ele não narra exatamente como se fosse a cena acontecendo, mas como se fosse tipo uma lembrança, sabe? Como se ele estivesse relembrando toda a história, falando como se ele já estivesse no futuro. Enfim, então eu tô gostando bastante de como a história tá sendo narrada nesse princípio. É bem diferente do livro, do filme no caso, né, que eu assisti. Mas tá me intrigando, sabe? Eu tô bem curiosa pra ver como isso vai se desenrolar. E é isso, gente. É isso, falei demais, né? Mas é isso, tô no começo da leitura. Por que eu não li esse livro antes? Não sei. Enfim, veremos como vai ser a minha opinião final desse livro. Se eu fiquei tão arrasada quanto no filme. Porque no filme eu fiquei muito putaça com o final. Então, veremos. Inclusive, eu recomendo muito o filme na Netflix, se vocês quiserem assistir. Cheguei na parte 2 de Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, e eu acabei de acordar, então releve a minha voz. O que eu estou achando dessa primeira parte de Me Chame Pelo Seu Nome? Eu estou gostando bastante do estilo da narrativa, porque não é uma narrativa em que o Hélio, ele fica, tipo assim, contando as coisas como se elas acontecerem agora. Tipo, o cara entrou agora e isso aconteceu. Não. Ele conta como se ele estivesse revendo as coisas, sabe? Então ele faz meio que um resumo de várias semanas e vai meio que contando o que realmente foi, assim, surpreendente, o que realmente marcou a memória dele nessa semana, sabe? Então ele vai pegando pequenas cenas, pequenos detalhes ali daquelas semanas que fizeram importância pra ele e vai colocando na narrativa. Então eu achei uma narrativa bem interessante ser assim. É uma narrativa com muito poucos diálogos e muita parte dela é composta por Hélio e os seus devaneios. Ele pensando sobre o sentimento dele, pensando sobre o Oliver, enfim. Então acaba sendo uma narrativa com poucos diálogos, porque ele acaba trazendo realmente aquilo que mais tem importância. Mas ao mesmo tempo foi uma narrativa que me intrigou bastante. Eu não conseguia, tipo, parar de ler, sabe? Mesmo sendo uma narrativa bem longa e o livro ele ser separado por partes, né? E essas partes serem compridas, ainda assim é um livro que tá me prendendo, sabe? Esse romance do Hélio com o Oliver é um romance que eu tô tipo assim... É bem diferente do filme nessa parte, porque o filme ele traz essa importância para essas cenas que são citadas no livro, mas de uma forma diferente. No filme não é como se o Hélio estivesse contando essa história, então ele estivesse revisitando essas cenas mais importantes. Então é diferente esse estilo de narrativa do filme e do livro, e foi algo que me pegou de surpresa. E o Hélio, ele... Ai, gente, tem muito dó do Hélio. Porque esse romance é um típico romance adolescente, assim, sabe? O Hélio, ele se sente atraído pelo Oliver logo de início, mas ele não entende esse sentimento, então ele vai trabalhando todo esse sentimento ao longo dessa primeira parte, sabe? Até ele entender que ele realmente gosta do Oliver. O problema é, eles são dois homens, isso em... O livro ele se passa... Eu não lembro qual ano agora, mas é lá pela década de 80, mais ou menos. Na época ainda isso era um tabu, o Hélio não sabe como reagir a isso, ele não sabe como os pais deles vão reagir a isso. E chega até uma parte que o Hélio não aguenta mais esses sentimentos e ele fica tipo assim, pra quem eu vou contar? Eu não posso contar pra ninguém. Então dá pra sentir todo esse desespero pelo que o Hélio tá sentindo e não poder contar a alguém. O preconceito, ele não é citado assim de uma forma violenta, mas o Hélio tem aquele medo do julgamento, tanto dos seus pais como de outros colegas.
E a primeira parte ela fala bastante disso, do Hélio passando por toda essa fase do eu te odeio, depois realmente admitindo que gosta da pessoa, mas que odeia esse sentimento, e depois gostando tanto que não consegue parar de pensar na pessoa, sabe, assim, passa por todas essas baixos e altos da paixão, da primeira paixão, provavelmente, do Hélio. E o fim dessa primeira parte, eu acho que o autor ele foi muito esperto de ter separado esse livro por partes, porque essa primeira parte, o Hélio, ele tava reconhecendo esse amor, e ele tava, tipo, se descobrindo nesse amor, mas ele tava se sentindo preso. Ele não tinha ninguém pra falar sobre isso, sobre esse sentimento, e eu acho que agora ele vai tomar essa iniciativa de que eu preciso falar com alguém. Então essa vai ser a segunda parte. Finalmente cheguei na parte 3, terminei a parte 2 de Call Me By Your Name. E, gente, esse livro é simplesmente incrível. Eu estou amando demais essa leitura. O jeito como o Hélio vai falando dos sentimentos dele através de todas essas semanas é uma coisa, assim, muito profunda, sabe? E parece que a gente realmente, tipo, é um mergulho profundo em toda essa questão dele de ficar refletindo sobre o que ele sente sobre o Oliver. Como eu disse pra vocês na primeira parte, era toda essa transição, todo esse autoconhecimento do Hélio e entender o que ele tava sentindo, passar por todas as fases de tipo, eu não gosto de você, até entender de onde vinha esse não gosto, de entender que ele não gostava do jeito como o Oliver fazia sentir, porque era algo que ele não entendia, e até realmente entender, eu gosto do Oliver. Então tinha toda essa transição, toda essa reflexão do Hélio em todas essas fases. Já na segunda parte é uma outra situação, que eu não quero falar pra não dar spoiler pra vocês. É bem o que eu tinha pensado de início, em que cada parte a gente vai ver uma situação ali entre esses dois, principalmente do Hélio, né? Em reflexões sobre certas situações que ele está passando durante essa estadia do Oliver. Então nessa segunda parte é mais uma outra situação em que o Hélio vai enfrentar com esse sentimento em relação ao Oliver, que vai ser assim muito difícil, assim como a primeira parte, mas é bem interessante por causa de uma cena mais ali quase pro final da segunda parte, em que o Hélio ele se sente envergonhado pelo que ele fez com o Oliver, uma situação ali que ele se culpa muito e tudo mais, e é um ponto que a gente, como leitores, indaga. Por quê? E é bem interessante entender de onde vem todo esse sentimento, de como ele se sente em relação a isso, como, tipo, ele vai refletindo sobre isso, refletindo sobre o que ele tá sentindo. É difícil de explicar sem dar spoiler, mas eu não quero dar spoiler porque é uma cena, assim, incrível. E eu gostei muito de não só o autor ele ter mostrado a cena em si, mas de ter trazido toda essa reflexão do Hélio sobre como ele se sentia depois. Então essa segunda parte ela é bem assim, sabe? A gente vê mais esses dois, mas também vê bastante dessa dificuldade do Hélio em entender nem tanto, mas em aceitar muitas vezes o sentimento dele pelo Oliver e de reconciliar toda essa questão cultural da sociedade em como todo mundo vê dois homens apaixonados. E também não só isso, como
o tempo está passando, a estadia do Oliver está acabando lá na casa deles. O Oliver vai voltar para os Estados Unidos. Então, o tempo entre eles está acabando e o Hélio tá tentando, assim, não despedaçar-se quando o Oliver for embora. E ai, gente, é um romance muito fofo. É muito, muito fofo o jeito como o Hélio vai pensando sobre tudo, vai refletindo sobre tudo. E eu estou amando demais esse tipo de narrativa, como se o Hélio estivesse voltando pro passado e falando sobre aquelas semanas, porque acabam não sendo muito detalhadas, mas cheias de reflexão, cheias de divagações sobre tudo, toda aquela emoção, todo aquele sentimento. É simplesmente muito profundo, muito sensível e simplesmente lindo demais de ver todas essas fases de uma paixão. Agora eu tô ansiosa pra terceira parte. Eu assisti o filme, eu sei o que acontece, inclusive tem muitas cenas que o filme representou muito fielmente. Outras cenas eu percebi que os diretores, eles tipo juntaram, sabe, algumas coisas porque o livro ele tem muito mais cena, ele tem muito mais acontecimento. E eu achei muito legal porque, como vocês viram, eu tava reassistindo o filme pela segunda vez em menos de uma semana. Sim, eu achei muito legal porque tem muita coisa no filme que quem tá assistindo e não leu o livro talvez não entenda a referência, não entenda a importância, mas quando você lê o livro você entende muito a referência. Porque no filme a gente não tem o Hélio, tipo, falando sobre os sentimentos dele, a gente vê só as cenas. Eles trouxeram, né, pro filme certas referências desses pensamentos do Hélio que quem só assiste o filme não entende. Mas como eu já tinha lido certas coisas do livro, eu entendi e eu fiquei tipo... alguém me segura. E eu quero saber do final, porque aquele final me destruiu, como eu disse pra vocês. Então eu quero saber como vai ser o final do livro. Eu tô muito, muito ansiosa. Então agora eu vou ler a terceira parte. Cheguei na parte 4 de Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome. E, gente, eu estou apaixonada por esse livro. Essa parte 3, ela foi, tipo, uma parte bem curta, na verdade. Eu acho que, no total, não dava nenhuma hora de leitura, comparada com quase 2 horas da primeira parte, né? Até que foi curta. E, como eu tava falando pra vocês, em cada parte a gente vai ver um diferente Oliver e um diferente Hélio em diferentes situações. Então, nessa parte, a gente vê, assim... uma coisa muito linda entre os dois, que eu não vou falar porque vai ser spoiler, mas é bem interessante ver como tudo isso vai se desenvolvendo, por mais que seja uma parte curta, e como o Hélio acaba citando uma obra e começa a realmente trazer essa obra, assim, sabe, como se argumentasse com nós leitores sobre todo o significado dessa obra e como isso de alguma forma é relacionado com Hélio e Oliver. Esse livro ele simplesmente é recheado de referências de músicas clássicas e também de literatura clássica. Ele é muito cheio, sabe, de poesia e de sentimento. Enfim, é um livro sensacional. Eu gosto muito, muito, muito dessa escrita desse autor nesse livro, que traz todo esse sentimento, que traz toda, sabe, essa beleza da escrita. E o Hélio refletindo sobre as coisas é simplesmente sensacional, sabe? É muito profundo e realmente me traz, sabe, todos os sentimentos do Hélio. E eu tô ansiosa pra essa parte 4, porque foi justamente na parte que no filme eu desabei. Então, assim, eu estou com um pouquinho de medo. E falando, né, que eu citei, né, no último update que eu fiz pra vocês, que o filme, né, no caso, tem várias referências, né, pequenas referências, por mais que isso acaba não sendo citado no filme, ainda assim os diretores, eles colocaram essas pequenas referências, então quem lê o livro reconhece essas referências. E, gente, nessa parte 3 tinha uma referência, assim, que eu achei demais, que é uma cena que eu gostei muito, muito, muito do filme. Eu amei, gente, eu amei como eles trouxeram todo esse sentimento, toda essa beleza do livro pro filme, mesmo tendo as diversas mudanças, né, no roteiro, enfim, simplesmente ficou muito bom. É um livro totalmente sentimental, totalmente profundo. O Hélio reflete muito, muito, muito sobre as coisas e eu gosto muito do jeito como ele reflete.
Ele tem uma mente muito aberta pra discutir as coisas, pra entender as coisas. Ele quer entender ele mesmo, ele quer entender quem ele tá se descobrindo no meio de toda essa paixão, esse amor pelo Oliver. Então é tudo assim muito lindo. E é isso. Bora sofrer com a parte 4ª do livro. E não é que esse livro conseguiu me surpreender. Gente, eu terminei de ler Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome. E foi assim, no final eu tava pensando, né, como eu disse pra vocês, se seria igual ao filme. Ou seja, o final do filme seria parecido com o do livro. Só que o livro, ele vai muito além do que é mostrado no filme. O que eu particularmente gostei muito, porque o final me surpreendeu demais. Demais mesmo. E a escrita do André é simplesmente maravilhosa, sabe? Aquela escrita bem poética, bem intensa, assim, sabe? O Hélio refletindo sobre as coisas e a gente... Ai, simplesmente maravilhoso. Eu não vou falar muito porque senão eu vou dar spoiler. E assim, é tão incrível que esse livro que eu não quero dar spoiler, não quero estragar a surpresa de vocês ao ler esse livro, ao sentir todas as emoções do Hélio, ao se deparar com todas as referências que o Hélio faz. Enfim, é um livro simplesmente perfeito. Eu gostei muito, 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 muito mais do que eu gostei do filme, porque como eu disse pra vocês, o filme, ele acaba pegando algumas referências do livro, mas ele não tem nem a metade do livro, gente. O livro, ele é muito mais intenso, a gente conhece muito mais o Hélio, mais profundamente, mais intimamente. Enfim, tem muito mais coisas do que o filme, mas ainda assim o filme é muito legal porque ele justamente traz essas referências. O filme pode não ter certas coisas, mas ele traz algumas referências pra história. Tem o cenário da Itália, que eu acabei não comentando muito com vocês, mas né, é um livro que se passa no verão, lá na Itália, e a gente vê muitos cenários, assim. A história não é focada nisso, mas a gente ainda assim acompanha, sabe, certos momentos de manhã, principalmente, em que o Hélio ou o Oliver acaba apreciando a vista na piscina ou perto do mar, nas rochas. Então, assim, é bem aquele livro, sabe, com aquele clima de verão, aquela paixão de verão bem intensa, mas que acaba tendo uma história que se prolonga aí depois do verão, não fica só no verão. Além dessa paisagem lindíssima que nós temos de Roma, de também mais no interior ali da Itália, nós também vamos ter muitas referências a poetas, muitas referências a filósofos, muitas referências a quadros, enfim, sabe, toda essa coisa mais clássica, essa coisa mais poética. Há também músicas clássicas, tem muitas e muitas referências. Então quem gosta também desse tema, gosta desse assunto, provavelmente vai entender essas referências melhor do que eu entendi. E uma coisa que eu achei muito legal, que também acabei esquecendo de comentar aqui durante esse vlog, é que lá pelo meio do livro, acho que na parte 3, eu entendi o porquê esse negócio do nome do livro Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome. No filme, eu não entendi muito isso de Me Chame Pelo Seu Nome, tipo, ele tem até uma parte ali que, sabe, dá pra meio que entender, mas eu não entendi, e aí eu fiquei pensando, por que Me Chame Pelo Seu Nome? E no livro, como a gente tem justamente essa narrativa do Hélio, né, tipo, os pensamentos dele em primeira pessoa, então eu consegui entender muito mais essa coisa de Me Chame Pelo Seu Nome e fez, assim, o completo sentido. É simplesmente lindo demais toda essa teoria, toda essa, enfim, esse pensamento que o autor colocou de Me Chame Pelo Seu Nome. É simplesmente lindo demais toda essa explicação que o Hélio vai dando sobre isso e como isso vai surgindo entre os dois. Ai, gente, vai levar um bom tempo pra eu conseguir superar esses dois. Vocês já perceberam que vai ser um dos livros favoritos de 2021, porque é uma história simplesmente incrível demais. E esse livro, no caso, ele tem até um segundo volume publicado, que o autor não gosta de chamar de segundo volume, porque não seria uma continuação, que se chama Me Encontre, se eu não me engano, em português que ficou. E eu tô bem ansiosa pra ler esse livro. Pelo que eu vi ali pela sinopse, é um livro diferente, tem uma proposta diferente de Call Me By Your Name, né, de Me Chame Pelo Seu Nome, mas ainda assim eu fiquei bem interessada porque a escrita do autor me prendeu demais e Me Chame Pelo Seu Nome, então eu tô curiosa por essa outra história do autor. Esse verão na Itália foi
maravilhoso. Recomendo muito essa leitura pra vocês. E se vocês estiverem se perguntando sobre o nível de inglês, né, porque eu li esse livro em inglês, é um nível meio avançado, tá? Porque como é um livro lá da década mais antiga, tem muitas referências daquela época. Enfim, então é um nível de inglês um pouquinho ali intermediário, avançado. Eu vou deixar o link pra vocês do e-book e também do livro físico pra vocês aqui embaixo na descrição. Inclusive das edições em português, que estão bem baratinhas lá na Amazon. E nos comentários, gente, me falam se vocês já leram esse livro, se vocês já leram outros livros desse mesmo autor, porque ele já publicou aí alguns livros, inclusive foram publicados aqui no Brasil também. Então me falem aí nos comentários se você já leu algum livro desse autor, se você já leu Me Chame Pelo Seu Nome, e também me indique livros com esse tipo de romance, sabe, bem gostosinho, que eu estou precisando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, espero que vocês leiam esse livro. Se você ainda leu, me fale aqui nos comentários o que você achou, porque eu quero ter alguém pra surtar junto. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.